Bom dia, torcedor vascaíno. Sábado pela manhã e Faísca tá on na área para debater a semana do Clube de Regatas Vasco da Gama. E já vou pedir o seu like, já vou pedir para você compartilhar esse vídeo. E hoje, o tema principal da nossa conversa por aqui é uma gestão pré-crise com Carlos Brasil e também com o técnico Zé Ricardo. Se liga aí. Mais uma semana que passou voando, mais uma semana aqui no nosso encontro semanal no Faísca tá on, para falar de tudo que cerca aí o Clube de Regatas Vasco da Gama. E torcedor, como eu trouxe no título desse episódio, eu estou satisfeito pela gestão pré-crise que o nosso clube está tendo. E vou citar aqui dois exemplos que marcaram essa semana e eu acredito que todo torcedor do Vasco ficou satisfeito com as atitudes tomadas pelo Zé Ricardo e também pelo Carlos Brasil. Na última quarta-feira, a equipe do Vasco venceu o Nova Iguaçu por 3-2. Uma partida que se desenhava muito fácil, que o Vasco era o dono do jogo. Primeiro tempo, a equipe do Nova Iguaçu teve quase que nenhuma chance, nenhuma oportunidade. O Vasco saiu vencendo por 1-0 num gol de pênalti, cobrado por excelência pelo Nenê. O Vasco volta para o segundo tempo. O Raniel, que está saindo muito melhor que a encomenda, fez 2-0 de cabeça numa bela assistência do zagueiro Ulisses. Logo em seguida, um lançamento do Matheus Barbosa. O Nenê dá um corte no zagueiro, que até agora não se tem notícia do zagueiro. Se ele já parou, ele continua deslizando ainda pelo gramado de São Januário. E na saída do goleiro, dá um toquinho e faz aí 3-0 Vasco. E aí que mora o perigo. O que aconteceu, torcedor? O Zé Ricardo começou a mexer na equipe, começou a tirar algumas peças fundamentais, principalmente ali os dois volantes que vinham jogando, Matheus Barbosa e Juninho, e substituiu por Galarza e o MT ocupou como se fosse um segundo volante pela direita. E o que aconteceu? Todo mundo sabe. O Vasco acabou levando 2 gols da equipe do Nova Iguaçu e no último lance da partida, ainda bem que foi assinalado um impedimento, porque da maneira que o Galarza entra no jogador adversário, era pênalti e poderia ser o 3-3. E a Vasco TV, como faz costumeiramente, divulgou as imagens aí dos bastidores dessa partida. E o que aconteceu assim que o Vasco voltou para o vestiário após a partida? O Zé Ricardo soltando fogo, deixando claro que a concentração precisa ser os 90 minutos e não apenas durante aquele período que a equipe está ganhando por 3-0, que está tudo resolvido, que a equipe não vai precisar mais ter um poder de concentração grande. E é isso, torcedor, que precisa acontecer quando você tem um técnico que comanda o grupo, que sabe muito bem o que tem em mãos e não pode deixar passar esse tipo de situação. Porque a margem de erro que o Vasco tem para esse ano é perto de 0. O Vasco não pode errar, porque será uma Série B muito competitiva. E daqui a pouco, esse mesmo cenário o Vasco pode encontrar na Série B, de estar vencendo uma partida aí por 3-0, 2-0 e deixar o adversário no final gostar do jogo e chegar ao empate. E cada ponto esse ano na Série B será fundamental para o projeto do Vasco de voltar à Série A. O Vasco não pode ficar mais um ano na Série B. Então, o Zé Ricardo conseguiu aí fazer uma gestão pré-crise, porque é muito melhor você fazer esse tipo de correção com o Vasco, mesmo assim, continuou vencendo e ganhou a partida, do que se o adversário estivesse empatando. Então ninguém passou a mão na cabeça, ninguém achou aquilo ali normal, é uma crítica do torcedor, todo mundo não entendeu aquelas mudanças ali e a maneira que a equipe começou a se comportar, e o Zé Ricardo já no vestiário conseguiu ali com que o elenco entenda que dessa maneira não pode ser. A outra questão, e agora falando do Carlos Brasil, é quanto ao Yuri. O Yuri não pôde jogar na última quarta-feira, estava com problema no tornozelo, e o Zé Ricardo acabou colocando o Matheus Barbosa por ali. Olha, o Matheus Barbosa, com a bola no pé, é um cara que sabe jogar. Inclusive fez um belíssimo lançamento para o Nenê ali no lance do terceiro gol. Só que, até pelo biotipo físico, não tem a mesma pegada do Yuri Lara. Não é um cara que chega, que morde, e até tentou fazer isso na partida de quarta-feira e quase foi expulso. Porque quem não está habituado a morder, a chegar no adversário, acaba passando do limite e olha, por pouco que o Matheus Barbosa não foi pro chuveiro mais cedo. Aí o que aconteceu? Ontem, o Vasco oficializou aí a troca com o Internacional. Então, mais uma gestão pré-crise
que o Vasco, na pessoa do Carlos Brasil, conseguiu resolver. O Bruno Gomes, tecnicamente, eu acredito que até seja melhor do que o Zé Gabriel. Só que não quer mais jogar no Vasco, não quer mais ficar no Vasco. Vai com Deus, vai procurar outro caminho, que seja feliz. E o Zé Gabriel, eu vi muita gente nas redes sociais do Vasco querendo repostar insultos da torcida do Internacional. Aí eu pergunto para você, torcedor, um jogador que ontem eu fui pesquisar bastante aí sobre a carreira do Zé Gabriel, era o zagueiro de confiança do Kudê, o melhor técnico do Internacional nos últimos anos. Será que não merece um voto de confiança? Ele que já jogou na base de meia, de atacante, de velocista, de ponta e foi no Internacional, começou jogando muito como volante, primeiro volante, que é a posição que o Vasco está precisando, e depois foi recuado pelo Kudê por ter uma boa saída de bola. Então, qual é a gestão pré-crise que eu vejo que o Brasil já executou? Já percebeu que sem o Yuri não vai dar. Traz um jogador polivalente, que pode atuar tanto de zagueiro quanto de primeiro volante. E esse elenco do Vasco hoje, a gente está sentindo falta nessas duas posições. Então eu acredito que ele acaba com essa contratação do Zé Gabriel, já deixando o torcedor um pouco mais tranquilo. Agora, se o Zé Gabriel vai render no Vasco ou não vai, vamos esperar a bola rolar, vamos esperar o rendimento do Zé Gabriel. O Raniel, torcedor, é uma prova viva. Claro que é muito cedo, claro que eu não tô cravando aqui que o Raniel vai ser o artilheiro do Vasco na temporada de 2022, que o Raniel vai arrebentar. Agora, já está dando indícios, aliás, desde 99, desde o Romário, nenhum outro atacante, nenhum outro jogador do Vasco, nas 3 primeiras partidas, fez 3 gols. Então, ponto positivo pro Raniel. E, fazendo esse link aí com o Zé Gabriel, vamos dar esse voto de confiança. Se um técnico experiente, que inclusive saiu do Internacional para a proposta de uma equipe, o Valência, da primeira divisão da Espanha, gostava do Zé Gabriel, apostava nele, e ele chegou num primeiro momento até a ter um certo sucesso na zaga, por que o torcedor do Vasco não pode apoiar essa contratação aí também e pelo menos esperar e ver como que vai se comportar? Então, o que me deixa satisfeito é que no início do trabalho, toda a comissão técnica do Vasco e o executivo do Vasco está entendendo. Aparece algo que não pode fugir do controle, já estão matando na raiz. Quarta-feira o Zé Ricardo fazendo a roda, chamando o elenco e dizendo que aquilo ali não pode acontecer. Fora do campo a gente percebeu que, ou melhor falando, volante dentro de campo, a gente não tem o reserva pro Yuri. Na mesma semana o Vasco vai lá e traz um jogador que pode ser o reserva do Yuri ou pode jogar na zaga também. Então, essa gestão pré-crise eu acho fundamental, para não acontecer o que aconteceu ano passado, quando a gente, por exemplo, volante, trouxe Michel, que infelizmente não disse por que veio, o Rômulo, que também não disse por que veio, e os dias foram passando, e o Vasco não contratou ninguém, e o final da história a gente já sabe. Então, essa diretoria e essa comissão, conseguindo identificar esses pontos mais cedos, é aquilo que a gente deseja para ter um 2022 mais feliz. Valeu, galera! Sigam a gente nas redes sociais. Por favor, torcedor, deixe seu like aí para que esse vídeo possa chegar aí a um número maior de pessoas. As nossas redes sociais, o @avascaínos no Instagram, no Twitter, o @jeanfaisca1 no Twitter, no Instagram. Na medida do possível, a gente sempre vai estar interagindo com vocês. Deixa seu comentário aí que eu prometo a você que eu respondo um a um. Valeu, galera. Um abraço e até o nosso próximo encontro no outro final de semana. Valeu!